Hoje, 14 de outubro, nós estamos, como de praxe, como de costume, aqui na Câmara de Vereadores de São Sebastião, para, mais uma vez, acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos legislativos e, de alguma forma, pensar aquilo que há de mais interessante, mais polêmico, para trazer até você. No entanto, a pauta não nos ajudou muito. Na sessão de hoje, muito troca de lâmpada, capina de mato, coisas que, na verdade, até auxiliam o governo, porque é o trabalho do vereador que está em contato direto com a comunidade, mas nada que para o ingrediente político, proposta desse programa, nos traga alguma grande novidade. No entanto, nos bastidores, o corre-corre, as conversas, nos cochicholos do poder, se deram muito em torno ainda do assunto que está ululando, que é a demolição pela Prefeitura, por conta de um TAC assinado com o Ministério Público, da obra que foi inaugurada e inacabada, que seria um centro de convenções aqui em São Sebastião. Houve, por parte de um cidadão, por parte de um munícipe, um pedido de SEI, de Comissão Especial de Investigação na Câmara de Vereadores. E aí nós vamos conversar agora para entender um pouco em que pé isso está, com o líder do governo na casa, o vereador Luiz Barroso, popularmente conhecido como Coringa, e depois vamos ver se a gente consegue conversar um pouco também com o presidente da Câmara, vereador Marcos Tenório. Coringa, primeiro, em rápidas palavras, dizer, o centro de convenções continua sendo um objeto de interesse público e, por conta do exercício político do ex-prefeito e da ação demolitória do atual governo, continua aí no dia a dia. Como é que você está avaliando tudo isso? Olha, na verdade, tecnicamente não há mais o que possamos fazer, né? Toda tentativa foram feitas, porém, como bem você disse, existe ainda um TAC, né, onde a Prefeitura tinha obrigação de demolir. Todo o aparato de defesa foi dado, porém não se conseguiu provar ao contrário da demolição. Tanto é que quando foi feita a demolição, para nós foi uma surpresa a rapidez, a facilidade com que caiu a obra. No meio dessa discussão, o prefeito veio à Câmara, trouxe informações com o engenheiro que é o responsável pela fiscalização do ato demolitório, e essas explicações, pelo que eu entendi, convenceram inclusive você, que como líder do governo se posicionava contrário à demolição. E também o vereador Jair Pires, do PSDB, que também era contrário e mudou o entendimento a partir das explicações. As explicações naquele instante te convenceram? Sem dúvida nenhuma, Adelso. Como você disse, eu sempre me manifestei contrário à demolição, por entender aquilo um patrimônio público, por entender que aquilo poderia, no meu entender, poderia sido sanado os problemas técnicos. Porém, com a vinda aqui do técnico da Prefeitura, com as explicações e principalmente com as fotos, ficou claro que o prédio não tinha condição nenhuma de prosseguir em pé. É melhor ele no chão hoje do que a gente botar a vida de pessoas inocentes ali em risco. Então, eu acho que acabou sendo acertada pela explicação que nós tivemos. Lamentavelmente, repito aqui, lamentavelmente, o prédio teve que ser derrubado. Coringa, você tocou num ponto importante. O prefeito trouxe duas questões aqui que motivaram a demolição e, antes da demolição, precedeu a demolição, a assinatura do termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que é a questão técnica e a questão financeira. Ele disse claramente que sairia mais barato demolir e construir outro do que concluir aquele. Essas explicações foram dadas pelo prefeito, te convenceram, né? Sem dúvida nenhuma, até mesmo que foi mostrado em papel, né? Porque os que eram contrários não provaram nada, não trouxeram nada de novo. Apenas diziam que eram contra, mas cadê a documentação? Cadê comprovar que recuperar era mais barato? Tecnicamente, ficou claro que você demolir, digo de novo, lamentavelmente demolir e construir o novo era muito mais barato, é muito mais barato do que você recuperar, pelo que nós podemos ver nas fotos. Para que você que nos acompanha entenda o caso, em rápidas palavras,
A obra foi inaugurada na gestão do ex-prefeito Juan Garcia, entregue para a sociedade sem ter sido concluída. O atual prefeito entrou e fez vários levantamentos, encomendou laudo técnico e isso culminou agora, no período mais recente, com a demolição. Agora, houve uma reviravolta, se é que pode se chamar isso, no contexto social, na observação social dessa coisa, que é o engenheiro responsável pelo laudo que subsidiou lá em 2008 ou 2009 a OAB, que foi quem começou toda essa ação contra a obra. Esse mesmo engenheiro agora ingressou como cidadão com um pedido de SEI aqui na Câmara. Você está ciente? Em que pé está isso? Olha, Adelso, o presidente me ligou hoje, passando essa informação para mim. Ele disse que tinha encaminhado a Procuradoria Jurídica da Casa para fazer a avaliação. Agora, no meu ponto de vista, isso nesse momento agora, uma SEI seria mais político do que técnico. E nós estamos defendendo a parte técnica. A parte política, nós vamos discutir aqui nos bastidores, a população que era contra a demolição, após a explicação aqui na Câmara, eu acho que hoje são favoráveis, porque ninguém quer colocar a vista em risco ali, e ficou claro a possibilidade daquilo desabar a qualquer momento. Agora, nós não vamos dar palanque para a oposição, né? Então, nós defendemos que essa discussão da SEI, que o interessado ele entre no Ministério Público, né? E lá ele apresenta suas argumentações, porque tecnicamente a Câmara nós não podemos fazer muita coisa, porque nós temos nossas limitações. Aqui não somos engenheiros, não somos arquitetos, então essa discussão de valor, de alguma coisa em sentido, nós defendemos, nós o governo, tenho certeza que o prefeito também compactua comigo, nós defendemos que essa discussão vá ao Ministério Público, vá à delegacia, vá à Polícia Federal, aonde ele achar melhor fazer essas denúncias. Por quê? Aí sim essa discussão será técnica, porque aqui na Câmara vai ser apenas política, e política nós não queremos fazer com o dinheiro público, muito pelo contrário, nós queremos tecnicamente resolver o problema. Coringa, obrigado pela entrevista. Nada, Delcio, estou à sua disposição. Eu volto nesse bloco para conversar com o presidente da Câmara, vereador Marcos Tenório, que é do PSC, e que está conduzindo todo esse momento de turbulência política pelo qual passa hoje o município, principalmente aqui na casa, que a casa é para discussão política mesmo, principalmente em função do ato de demolição do centro de convenções. Presidente, tem uma novidade aí no cenário, que é o fato de um cidadão ter feito, protocolado um pedido de abertura de SEI. Eu me escrevi no meu blog que eu não sei nem se há segurança jurídica, mas é um ato importante. Mais importante ainda porque esse cidadão é técnico, é engenheiro e é quem, de alguma forma, substanciou a ação lá atrás da OAB em relação a esse assunto. Chegou às suas mãos, você deu encaminhamento, e que pé está isso? Meu bem, Deus, a gente encaminhou para o jurídico, chegou, foi para a nossa casa no dia de ontem, nós encaminhamos o jurídico. O cidadão tem direito, desde que seja, a Constituição fala aí, o regimento interno fala em ser morador da cidade, votar na cidade e ter o comprovante, a certidão do cartório eleitoral que ele está aqui com o seu dever político. Então, dentro disso, a gente caminhou para o jurídico para ser avaliado e tomar as providências cabíveis. Depois tem os procedimentos, caso tudo seja certo, procedimento junto à mesa, junto aos vereadores, isso é uma coisa normal. Qual é o clima político aqui na casa hoje em relação, independente desse pedido, poderia ter partido do vereador, ou pode partir do vereador em algum momento, sobre a instalação de uma comissão especial de investigação? Por que a pergunta? Porque o vereador Coringa, que é líder do governo, já disse, numa entrevista no primeiro bloco, que isso vai gerar custos, demanda conhecimento técnico, a Câmara não está hoje preparada para isso. Como é que você, na presidência, avalia o caso? São duas situações. A mesa pode propor uma SEI, ou quatro vereadores podem solicitar, assinarem e pedir uma SEI. Mas eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós vivemos, não sei se felizmente ou infelizmente, momentos políticos que as pessoas se confundem às vezes e começam a olhar nem tanto a parte técnica, mas começam a ver o lado político.
E nós aqui como Câmara não podemos também ficar, nós temos que tomar as atitudes corretas. Então a gente está bem consciente da situação, dentro do possível está avaliando, o jurídico vai dar o seu parecer, e só depois disso a gente pode ter um posicionamento mais concreto, mais correto da situação. Hoje o que nós temos é uma solicitação de SEI, um documento que chegou a casa e nós encaminhamos para o jurídico. Até agora não chegou, não foi devolvido para o jurídico para ser avaliado. Então a gente espera que o jurídico apresente aí, mais tarde, até sexta-feira, esse parecer, para que a gente possa tomar as atitudes cabíveis dentro do regimento, dentro da lei orgânica do município. Há um prazo regimental para isso, presidente? Ah, sim, isso é rápido, né? Nós temos aí 15 dias para tomar essas providências, mas antes disso a gente está tomando todas as... Antes vai ser muito menos que isso, né? Tá. Uma outra pergunta e por parte dos vereadores, algum propôs até o momento a instalação de uma SEI, ou o único pedido que tem é só desse cidadão? Não, só do cidadão que apresentou esse documento. Nós tivemos aí na sessão passada a apresentação do diretor de obras lá, o Ricardo, o engenheiro Ricardo. Aparentemente, a maioria dos vereadores ficaram cientes da situação, viram a apresentação e alguns manifestaram que concordariam com a demolição. Eu mesmo tinha assinado um manifesto na questão de contrário à demolição. Após a apresentação, não sou uma pessoa técnica, sou política, avaliei que as fotos e o parecer de um profissional, que é o engenheiro Ricardo, me convenceram que teria que ser demolido. Consultei aí vários engenheiros que falaram a mesma coisa. Alguns arquitetos têm outros pareceres, mas os arquitetos geralmente pensam diferente. Mas a maioria dos engenheiros que conversei foram favoráveis, dizendo que existia problemas estruturais. Uma coisa que preocupou essas pessoas que consultei, todos eles, na primeiro impacto, foi a questão do material, talvez do concreto utilizado, a cor do concreto, alguma coisa errada nesse material, que teria que ser avaliado. Eu acho que a prefeitura deve ter feito testes aí com o concreto. Então são coisas que a gente vai pegando a opinião das pessoas técnicas. Eu me convenci, mesmo assim ainda fui consultar outros profissionais. Presidente, uma última pergunta. O ex-prefeito Juan Garcia, que foi na gestão de quem aconteceu a obra e foi entregue dessa maneira inacabada, na quarta-feira, ou seja, no dia depois da sessão em que o prefeito da cidade esteve aqui, também fez para um público que esteve lá presente uma apresentação com a versão dele de que não havia necessidade da demolição. Mas depois a repercussão disso nos sites, nos meios de comunicação, foi de que ele, de alguma forma, iria pedir o uso da tribuna da Câmara para também ter espaço de expor as suas ideias. Já houve formalização do pedido de uso de tribuna pelo ex-prefeito? Quem formalizou o pedido, em nome do ex-prefeito Juan, do ex-prefeito Paulo Julião e do ex-prefeito Luizinho, foi o vereador professor Gleison. Nós estamos avaliando aqui, não temos por que não dar tribuna para esses cidadãos, é uma coisa normal, né? Para falar sobre o assunto, o tema seria a demolição do centro de convenções. Mas a gente, analisando assim, eu entendo que essas apresentações, esses relatos deveriam ser dados também ao Ministério Público antes na discussão antes do TAC, né? Depois do TAC formalizado, ficava difícil voltar atrás. Então eu acho que as pessoas tiveram os seus direitos de se manifestarem e pelo que a gente sabe, o próprio Ministério Público, através num TAC com a Prefeitura, achou por bem autorizar a demolição. Então eu fico tranquilo, eu acho que não tem problema nenhum, eu acho que a tribuna está aí para ser usada, né? E nós deveríamos estar dando aí, dando tribuna para os 3 ex-prefeitos se manifestarem. Eu acho importante também de ouvi-los. Obrigado. Você que está acompanhando vê que o assunto é polêmico, atende ao interesse público, e se alguém tinha alguma dúvida, o presidente da Câmara acaba de dizer que 3 ex-prefeitos
vão provavelmente usar a tribuna para falar sobre o mesmo assunto. Ou seja, isso vai ficar ainda um bom tempo aí nos comentários, nos bastidores e na opinião pública, e a gente vai, na medida do possível, acompanhando passo a passo dessa discussão do Centro de Convenções em São Sebastião. Muito obrigado a você que nos acompanha, pelo carinho e prestígio da sua audiência. Até a próxima.